Hoje, nesse módulo, eu quero mostrar para vocês o que é preciso em termos de utensílios e equipamentos. Mas vamos dar um alerta seguinte: você não precisa de utensílios profissionais no início, você tem boas alternativas na sua casa para isso. Então, antes de sair comprando um monte de utensílios profissionais ou mais caros, olha na sua casa o que é que você tem, você vai ver que você tem ótimas opções. Vamos começar pelos utensílios que você vai precisar para fazer o seu fermento. Eu digo 2 frascos, é a primeira coisa que você precisa. No meu caso aqui, eu uso esses 2 frascos que são mais propícios para esse tipo de coisa. Mas no início, sabe o que eu usava e que funciona perfeitamente? Um pote desse, que era de sopa, tem pote de geleia que você pode usar também. O importante é que o pote seja alto, paredes lisas e regulares e com uma boca com diâmetro bem aberto. Aí você pode ter mobilidade para você mexer o seu fermento, colocar água, farinha e tal. Então, 2 potes desse, ou desse se você preferir. Você vai ter que mexer o fermento, né? Então, o que eu uso atualmente? Atualmente eu uso uma espátula, mini espátula como essa. Ela é muito prática porque, além de misturar, ela ajuda a limpar as bordas do frasco. Mas antes, quando eu não tinha, como é que eu usava? E que você no começo pode usar tranquilamente uma colher. Ela vai funcionar e você vai poder fazer seu fermento tranquilamente. Bom, para fazer o fermento, a gente vai ter um módulo só para isso, com um passo a passo bem detalhado. Você vai precisar, em termos de ingredientes, de farinha e água. Então, é bom ter um recipiente para água também. Hoje, o que eu uso? Eu uso esse mini medidor de água que é super útil e é super fácil de usar. Mas é preciso ter exatamente um mini medidor desse? Não. Você pode ter um copo pequeno, uma vasilha, qualquer que você precise para usar. Então, você tem certamente um copinho desse ou uma vasilha que vai te servir para colocar a água na sua mistura. O que acontece? Quando a gente está fazendo o fermento, a precisão, eu acho que a precisão é importante, principalmente quando a gente está no início. Por quê? A gente vai medir tudo em gramas, a água e a farinha. Então, uma balança digital que não é muito cara, você vai poder usar. Então, uma balança como essa, por exemplo, ou outra qualquer, eu recomendo que seja digital, vai te facilitar e vai fazer com que o seu fermento tenha uma composição mais equilibrada, principalmente no início, quando a gente está começando. E aí, o fermento, o que acontece? Ele vai crescendo no pote e a gente tem que marcar para saber o crescimento dele, para saber o quanto ele cresceu. O meu método preferido é usar simplesmente um elástico como esse. Como é que a gente faz? A gente coloca o elástico no frasco, onde a massa está, e depois você vai acompanhar o crescimento para poder comparar desde quando você colocou e depois de algumas horas quando ele está lá. Tem gente que prefere marcar o pote com um marcador como esses. E aí você pode fazer aqui, eu vou mostrar para vocês, você pode fazer aqui tranquilamente, tirar a borrachinha para facilitar, uma marquinha com a caneta. E aí você vai poder acompanhar o crescimento. É uma opção. Então, você não vai precisar nada mais do que isso aqui para fazer o seu fermento natural. Não esqueça que tem um módulo com todo o passo a passo, a gente vai falar muito mais sobre farinhas e como fazer dia a dia, e a gente vai fazer junto esse fermento, tá bom? Mas, em termos de utensílios, é isso que você precisa para fazer o seu fermento natural. Agora a gente vai passar para o que você precisa fazer o seu pão de fermento natural quando o seu fermento estiver pronto.